Convidamos para nós abrirmos a nossa Bíblia. Convidamos para uma leitura do livro de Lucas, capítulo de número 5. Capítulo de número 5 do Evangelho de Lucas. E o versículo de número 12, que diz-nos a seguinte mensagem: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou nele, e dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Amém? Amém. Podeis tomar assento. Queridos e amados irmãos, estamos na terceira noite de propósito, de milagres. E nesta noite Deus tem uma palavra de um certo sentido muito importante para a nossa vida. Este milagre, ele depende da nossa compreensão, do nosso entendimento. E este homem, quando se aproximou de Jesus, ele tinha uma grande necessidade. Ele era leproso. E conta-nos que os leprosos, eles eram destituídos, eles eram excluídos e levados para fora da cidade, fora do convívio das pessoas, e viviam isolados, um isolamento. E neste isolamento eles viviam uma vida abandonada, uma vida desprezada, uma vida excluída. E há muitas coisas que acontecem na vida de uma pessoa quando ela está desta maneira. Há muitas coisas que envolvem estes tipos de problemas, que envolvem uma pessoa destituída. Ela entra nos problemas das doenças do século, a depressão, a tristeza, a falta de força, não tem ânimo para as coisas, não tem reações, ela não encontra soluções para os seus problemas e fica se desintegrando diante das suas emoções, das suas condições. E vocês sabem, queridos, que este fato ele aconteceu justamente quando Jesus estava naquela região da Galileia. Foi um grande palco, estamos falando em todos esses momentos, a palavra de Deus, e falando sobre este palco que era a região do mar da Galileia. E nestas cidades, Jesus então ele entrava e saía, e ali então ele realizava muitos milagres. Neste texto, queridos, tinha os discípulos terminado de ver aquela pesca maravilhosa, e os discípulos ficaram assustados com o que estava acontecendo, e eles não pescaram nada a noite toda. E depois Jesus disse para eles: não lancem a rede no mar alto, que vocês vão pegar. Na realidade não era, já era dia, e a pesca geralmente era à noite e na parte rasa, e não na parte funda, contrariando as leis dos pescadores. E diz-nos, queridos, que eles estavam maravilhados, porque eles lançaram a rede, pegaram muitos peixes e foram abençoados por aquele milagre tão grande. E diz que os discípulos então, largando os barcos, eles começaram a seguir Jesus. Amém.
E no meio desta multidão, queridos, o texto nos diz que eles, caminhando alegres, felizes com a manifestação dos milagres de Cristo, aparece então este homem leproso. E diz o versículo 11 que, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estavam numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, cheio de lepra, ele viu Jesus. Ele viu em Jesus a esperança. Como é lindo, queridos, hoje a vida de um cristão gerar esperança para outras pessoas. Amém. Quando um cristão ele pode ser autêntico dentro dos seus propósitos, os propósitos que Deus colocou na sua vida, para ele gerar esperança às outras pessoas. Amém. Esperança à sua família, esperança aos seus amigos, esperança aos que estão à sua volta. E a palavra nos diz, queridos, que aquele homem leproso, ele se aproximou de Jesus para ter dele um milagre. Agora, queridos, é importante eu falar um pouco sobre a lepra, porque a lepra, na realidade, queridos, era uma doença, e é uma doença que ela é contagiante. Ela é contagiante porque ela, pela saliva, ou pela própria tosse, pelo próprio ar, né? Beijo, a ligação, o contato com as pessoas, ela é transmissível, a doença da lepra. E a lepra, ela é, queridos, uma doença degenerativa, que ataca então, queridos, a pele, os nervos, e as pessoas então perdem a sensibilidade, depois vão perdendo o tato, não sentem mais dor naquele membro, até o ponto de perdê-lo. A pessoa vai degradando, vai se desmanchando em vida. Isto é a lepra. E a lepra naquele tempo de Jesus, ela era muito grande, ela era muito avultada, ela era muito volumosa. Como também hoje, pelo mapeamento da saúde, nós encontramos no mundo atualmente mais de 12 milhões de pessoas infectadas pela lepra. E cresce esse número, não é? Diz uma estatística que são mais de 700 mil pessoas por ano que são infectadas. Agora, quando é tratado, uma pessoa é tratada, ela em 15 dias ela não exala mais, ela não infecta mais ninguém. É tratado com antibióticos. Então existe tratamento, e se é feito o tratamento, ela não se desenvolve. Porém, muitas pessoas levam de 2 a 7 anos para desenvolver doença, a lepra. Mas o mais interessante, queridos, que na história nós encontramos muitas pessoas que morreram por causa da lepra. Perderam a sua autoestima, perderam a sua alegria de vida, foram deformadas. E que triste, queridos, para uma pessoa ser deformada. E alguns poderiam perguntar nesta noite, mas o que tem a ver com o nosso milagre nesta noite? Tudo. Neste momento, queridos, para entendermos o que se trata o quadro deste homem. Este homem, porque a lei ela mandava que as pessoas leprosas elas fossem colocadas separadas, porque eles tinham medo, existiam dogmas em cima disso, em cima dessa situação. Por exemplo, uma coisa que nós não sabemos, nós não entendemos, mas não vou falar para assustar ninguém, mas isso são estatísticas da saúde. Você sabia, queridos, que uma grande parte de 90% da lepra no mundo hoje, ela está localizada em 5 países, que é
o mapa mais gradual desta lepra, da lepra atual, que está, queridos, no Brasil, Madagascar, Moçambique, Tanzânia e Nepal. Nas outras regiões está os outros 10% do mapeamento. Imagina, eu vi no mapa que no Brasil há uma ascendência muito grande da lepra. E isto consta, queridos, em estatísticas da saúde, mostrando para nós o grande perigo que nós corremos dentro das questões da saúde. Agora, é importante eu mencionar algo que é o mais importante. Por que a lepra? Por que a lepra existe? Da onde ela veio? E quando nós vamos pesquisar e olhar na história bíblica, ver na história do povo de Deus, na história do cristão, nós vamos encontrar que a lepra, ela, na realidade, queridos, ela vem da língua, das palavras. A maldição da lepra, ela vem por causa da boca do homem, por causa das palavras que o homem profere, por causa daquilo que está dentro do coração do homem, que Deus permitiu então a lepra sobre o homem. De duas palavras, queridos, no hebraico, na tradução hebraica, a Metsorá significa leproso. E tem uma segunda palavra muito semelhante que vem da raiz do hebraico, que diz motzirá, que significa faz sair o mal da boca. Na tradução, leproso e faz sair o mal da boca, ela vem de uma semelhança muito grande a respeito do leproso, da lepra. Então, queridos, grande parte dos problemas físicos, grandes partes dos problemas que nós enfrentamos, grande parte das circunstâncias que nós estamos vivendo, vem da boca trazendo algum tipo de lepra. Talvez não uma lepra, queridos, exterior no corpo, mas no interior, na alma, nos pensamentos, na vida emocional, na vida conjugal, nos problemas relacionados com o trabalho, com as atividades, com a vida espiritual, com a fidelidade a Deus, o servir a Deus, o ter sobre a nossa vida, irmão, vitórias que nós não temos. Nós, queridos, quando nós não conseguimos conquistar determinadas coisas na nossa vida, ter sonhos realizados, nós nos frustramos, baixa a nossa autoestima e a nossa imunidade, e nos tornamos então frágeis, fracos, descaídos, paralisados. Nós não realizamos a missão que Deus nos deu para realizar. Então nós temos que entender, queridos, que esta doença chamada lepra, ela existe. E a sua forma de agir são várias. Os sintomas, as reações, aonde elas se localizam e aonde elas se demonstram. Amados, a Bíblia fala sobre experiências muito algozes, muito fortes. Ali, queridos, no livro de 2 Crônicas 26, 19, nós encontramos a história do rei Uzias. Foi um rei de Israel, foi um homem de muita capacidade, foi um homem, queridos, que trouxe grandes realizações em Israel. Porém,
Este homem, queridos, no versículo 19, Uzias, ele se indignou, ele, queridos, se exaltou, ele se orgulhou, e ele se ensoberbeceu pelo aquilo que ele fez. Meu Deus. São questões, queridos, dentro do caráter de uma pessoa, que quando ela, queridos, se desequilibra emocionalmente, achando que ela pode entrar dentro da vida das outras pessoas, que ela pode, queridos, na realidade, cruzar limites, ela entra a soberba, a altivez, e foi o que aconteceu com ele. Ele foi um grande rei, mas ele não tinha a autoridade de ser sacerdote. Ele não podia entrar no templo, ele não poderia oferecer incenso no templo. E ele, queridos, diz que ele se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso, e indignando-se ele, pois, contra o sacerdote, ou contra os sacerdotes que estavam presentes no templo naquele momento, ele quis fazer coisas que não era para ele fazer. Irmãos, ainda numa destas noites que estaremos pregando, nós vamos falar sobre propósito, o propósito de Deus para com a minha vida e para com a tua, e vamos entrar em detalhes que você poderá se identificar com o teu propósito. Não falte. Amados, nós estamos nesta noite pregando porque nós entendemos que esta palavra é uma palavra que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, vai mudar e trazer o milagre de Deus para a sua caminhada, para a sua família, para a vida deste povo dentro desta cidade. E Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Agora, entendam que também teve outra experiência, a experiência de Números 12, verso 4, que é a experiência de Miriam, irmã de Moisés. Miriam, queridos, mencionando para Arão, mas Deus falou com Moisés, mas ele fala também com nós. E Miriam, ela murmurou contra Moisés, ela questionou contra Moisés. Meu Deus. O grande perigo, queridos, de você se levantar contra um homem de Deus, contra a vida de um homem de Deus, na autoridade de Deus, realizando o seu ministério. E Miriam se levantou contra Moisés, murmurando dele, a boca, as palavras, como também Uzias. Porque Uzias, queridos, naquele momento que ele enfrentou os sacerdotes dentro do templo, querendo colocar incenso, ele na realidade usou de uma questão de autoridade que ele tinha como fazer aquilo. Ele cruzou limites e os sacerdotes então disseram para ele: você não pode fazer isso. E ele se indignou e se lançou contra eles. E o que aconteceu? Ele ficou branco de lepra. Deus deu lepra para ele, e ele se apavorou com aquilo que estava acontecendo, que a lepra se apegou a ele. E ele mesmo, apavorado, entende, com os sacerdotes, foi tirado rapidamente de dentro do templo. Morreu o rei Uzias fora da cidade, num acampamento, numa casa fora da cidade, e foi-se a sua glória, foi o seu orgulho e foi a sua altivez. Irmãos queridos, Miriam não foi diferente. Quando então agora, queridos, neste texto diz que logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Não é assim com o meu servo, Deus falando com Miriam.
Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tivestes temor de falar contra o meu servo Moisés. Miriam se revoltou contra Moisés. Miriam falou mal de Moisés. E Deus não gostou. E diz o texto, queridos, que Deus, não gostando disto, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Toda a nação de Israel teve que esperar 7 dias, esperar o tempo da cura de Miriam, da lepra, porque Moisés rogou a Deus para que Deus curasse Miriam. Que lindo, queridos, quando nós temos alguém para nós nos aproximar. Você, queridos, precisa aprender que ter um pastor na congregação, ter um líder espiritual para abençoar a tua vida, para te aconselhar, isto é aprazível diante de Deus. Amém. Cuide do seu pastor, ore por ele, respeite ele e, sobretudo, cuide com o que você fala de homens de Deus. Aleluia. Porque muitos, queridos, podem estar leprosos por causa da murmuração, por causa da vida descuidada que tem, queridos, com os seus lábios. Isso é bíblico. E hoje, queridos, nós encontramos problemas, mais circunstâncias, e nós precisamos da solução para elas. E a solução é a cura da lepra. E para nós sermos curados, nós temos que ser conscientizados. Nós temos que entender que isso faz mal. O que faz mal, pastor? Rebelião, falar mal dos outros e entrar dentro deste prisma, desta situação. Aquele homem, irmão, ele estava relacionado com essa situação. Será que ele era uma pessoa murmurante, aquele leproso? Será que ele era uma pessoa que se deixava estar sendo enganado pelas pessoas, vivendo numa mentira, ou mentindo, ou enganando? Você já pediu perdão dos teus pecados a respeito da mentira, através da murmuração, das queixas, das reclamações? Se não, esta noite você vai ter a oportunidade de dizer: Senhor, me perdoa dos meus pecados, dos meus lábios. Glória a Deus. Se nós soubéssemos, queridos, que muitas das coisas que estão na realidade permeando os nossos problemas, travando a nossa vida emocional, financeira, familiar, de relacionamento, porque a lepra, queridos, ela é justamente isso. Quando uma pessoa fala mal de outra pessoa, ela cria uma intriga, ela cria uma separação, e é o que acontecia com os leprosos. Os leprosos, eles eram separados. Teve épocas que eles até usavam um sininho para dizer que não era fazendo barulho, que eram leprosos, mas eram excluídos, queridos. Existem milhares de leprosários no mundo, onde pessoas estão separadas. Por quê? Por causa desta maldição que veio de enfermidade sobre a raça humana, por causa das palavras, da separação, da mentira. Você já parou para pensar, queridos, que existem pessoas que amam você, que você ama, mas estão separadas de você, por causa das palavras, por causa das atitudes, por causa dos desequilíbrios, glória, aleluia,
equilíbrios, queridos. Muitas das pessoas, irmãos, por não conhecerem perfeitamente a verdade de Deus, se desequilibram a sua fé, a sua esperança, as suas atitudes e descarregam nas outras. Porque é muito fácil, queridos, nós transferir para os outros coisas que são responsabilidades nossas. Nós que lidamos como pastores, lidamos com pessoas, nós vemos, queridos, casais se separando, famílias se destruindo, por causa que o homem não tem responsabilidade com os seus afazeres dentro de casa, não traz o pão, não trabalha, não assume a sua responsabilidade. Encontramos em mulheres, queridos, que também não assumem a sua responsabilidade como mulheres no lar, na casa. Aí entra a lepra do pecado, a lepra das iniquidades, as contendas, as brigas, cada qual quer levantar mais a voz. Meu Deus. E aí, querido, daqui a pouco estão os dois brigando em cima do telhado, porque cada um quer subir mais. Meu Deus. Não é? Tem que se cuidar para não cair de lá, né? Agora, amado, é sério e é realmente engraçado. Porque uma pessoa que perde a graça de Deus, ela se torna engraçada. A graça de Deus, queridos, ela nos leva a um patamar maior. Agora eu preciso desejar isso. Eu preciso querer isso para a minha vida. Eu quero perguntar para você esta noite: você quer continuar nessa vida que você está vivendo? Nos problemas que você está vivendo? Você está nesse leprosário de miséria? Você não quer sair deste lugar, desta situação? Comece, querida, querido, pedindo perdão para Deus. Aleluia. Você pode comigo dizer estas palavras? Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados. Eu quero sair desse leprosário de erros e de confusões, de problemas que me rodeiam, de ser uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso, ter uma família vitoriosa e alcançar o que eu nunca alcancei. Em nome de Jesus, eu me apodero dessa vitória. Irmãos, aquele homem, queridos, aquele homem, ele olhou Jesus. Olhou para Jesus como aquele a qual ia trazer a solução para o seu problema. Eu quero que você olhe para Jesus nesta noite. Eu quero que você fite a tua mente, o teu coração em Jesus. Glória a Deus. Alguns olham assim: mas por que eu vou ir na igreja? Por que eu vou servir a Deus? Por que eu vou estar lendo a Bíblia? Por que eu vou estar fortalecendo a minha fé? Porque é em Jesus que aquele leproso fitou os seus olhos. Glória a Deus. Eu quero convidar você para olhar para aquele que pode resolver os teus problemas. Pode arrancar você da enfermidade, das dificuldades que você está enfrentando. E principalmente, retirar esse homem bom de dentro de você. Esse homem que está aprisionado, esta mulher que está aprisionada a determinadas circunstâncias e situações limitadas pelos pensamentos que aquele leproso estava limitado. Se deixassem, aquele leproso, ele estava condenado à morte, condenado às misérias, condenado ao ruim. Mas ele olhou para Jesus. E quando ele olhou para Jesus, queridos, aleluia, Aleluia. Oh, glória, aleluia. quando ele olhou para Jesus, irmãos, ele viu a esperança. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Veja a esperança em Cristo. Glória a Deus, Pai. Ver, irmãos, é sentir. Amém. Você precisa sentir de novo
aquela alegria de servir a Deus. Meu Deus. Você precisa ver de novo, queridos, aquele homem vencedor. Amém. Não fique nessa situação que você está. Não aceite isso no seu coração. Glória a Jesus. Mas coloque na tua mente, muitas coisas aconteceram. Amém. Traumas, dificuldades, desprezos, apedrejamento, enganos, pessoas que te feriram, te magoaram, te entristeceram. Mas larga tudo isso nesta noite. Aquele homem largou aquele peso, queridos, e começou a olhar para Jesus. Oh, glória. Ele começou a sentir, a desejar na sua alma. Ele desejou, ele começou a crer. Queridos, nós vamos receber na nossa vida aquilo que nós cremos. Glória a Deus. Se você ficar acreditando que você é um derrotado, que você é um enfermo, que você é um necessitado, você vai continuar sendo esse homem. Verdade. Você vai continuar sendo essa mulher. Agora, se você acreditar, eu vou vencer, eu vou atravessar isto, Amém. porque eu estou vendo Jesus. Aleluia. Era o que ele estava vendo, irmão. A multidão alegre, Jesus então operando milagres. E ele então, queridos, chegou até onde estava Jesus e humilhou-se. Glória ao teu nome, Pai. Foi o oposto do rei Uzias. Aleluia. Se o rei Uzias tivesse se humilhado, Oh, glória a ele Deus. poderia ter se livrado da lepra. Tem muitas pessoas que não se humilham, irmão. Porque nós estamos numa região, queridos, que as pessoas não se humilham por causa da sua posição, por causa do seu dinheiro, por causa da família, por causa das tradições da cidade. Porque os outros vão pensar ou vão dizer alguma coisa, mas eles não vão sarar a tua lepra. Quando você está lá triste no teu quarto, lá nos teus aposentos, ou na amargura e a tristeza toma conta do teu coração, eles não aparecem para te ajudar. É só o teu olhar com Cristo. Aquele homem, ele se humilhou, ele não estava mais pensando, ele não estava mais pensando no que os outros iam dizer. O que diz a Bíblia, que, irmãos, que se nós nos envergonharmos do Evangelho nessa terra, o Senhor também vai se envergonhar de nós diante do Pai. Não podemos nos envergonhar de ser crente, de ser cristão. Agora permitam-me, queridos, trazer uma palavra de revelação para a sua vida. Agora tem muitos cristãos que se escondem atrás dos seus desprezos, insucessos, dos enganos, da sua vida, queridos, depravada, que muitas vezes vive, se escondendo, queridos. Agora, quando o Evangelho entra na nossa vida e nós desejamos, como aquele homem reconheceu, ele reconheceu que ele era leproso, ele reconheceu que ele era necessitado, e se humilhou aos pés do Senhor, prostrando sobre o seu rosto. Glória a Deus, Pai. Eu creio que o rosto dele estava deformado. Ele quis esconder de Jesus a sua miséria. Irmão, como é lindo quando um homem chega a esse ponto, uma mulher chega a esse ponto, porque essa pessoa, ela conquista o coração do Senhor. Glória a Deus. Ela conquista o coração de Jesus. Irmã e meu irmão, não importa a situação que você está, o problema que você está enfrentando, o que importa é agora você se humilhar, Amém. você inclinar o seu rosto em terra e pensar que você está encostando nos pés de Jesus, aos pés dele esta noite, Glória ao teu nome, tocando nos seus pés de humilhação. Glória, Senhor. E depois disso, queridos, eu creio que ele levanta o seu rosto e ele rogou ao Senhor. Glória a Deus. Ele rogou, ele fez uma oração, ele fez um pedido ao Senhor. Ele pediu, ele teve esse ato de pedir, irmão. Isso sai de dentro da alma.
É um desejo, queridos, que é transformado numa ação. A pessoa poderia ficar muda ali, querendo se auto-apresentar como coitadinho, como uma pessoa que está lá deplorada, necessitada. Ah, Deus vai se comover de mim. Não, irmão. Ele sabia o seu estado, mas ele pediu ao Senhor: Senhor, não é? Ele teve uma atitude com o Senhor: se quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Verdade, Senhor. Irmão, será que você pode puxar do fundo do seu coração esta noite força e dizer ao Senhor: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Estas coisas que aconteceram na minha vida, me perdoa, me limpa. Eu não quero mais esta lepra. Eu não quero mais esta vida, esta maneira que estou vivendo. Eu quero começar a caminhar como uma pessoa decente. Amém. E queridos, se você olhar as Escrituras, uma pessoa leprosa, quando ela era curada, ela tinha todo um processo para passar, para ser declarada sobre ela limpa. Já vamos falar sobre isso. E é interessante que aquele homem, ele estava disposto a tudo isso. Se quiseres, ele pediu a vontade do Senhor sobre a sua vida. Irmão, e quando ele pede: bem pode limpar-me, Senhor. E depois, queridos, que ele fala esta palavra, claro que Jesus queria curar todos. Ele quer curar você essa noite, quer curar a mim esta noite, quer restaurar a vida de quem está ouvindo esta palavra. Aleluia. E quando, queridos, ele pede isso, Jesus olha para ele, queridos, e diz: quero. Jesus disse para ele: quero. Glória, Pai. Ele está dizendo para você esta noite: quero que você seja limpo. Eu quero que você seja limpo desta lepra. Eu quero que você seja uma nova criatura, um novo homem, uma nova história, uma nova esperança, uma nova criatura. Eu quero que tu mudes essa história. Eu quero que tu sejas como esses que estão alegres no meio desta multidão. Glória a Deus, Pai. Eu quero que tu comece a saltar e te alegrar. E diz que com aquela palavra, aquele homem ficou sarado, Glória a Deus. ficou curado, a lepra o deixou, ele pôde começar a olhar-se para si próprio, ele sentiu no seu corpo que a lepra tinha desaparecido. Receba esta palavra na sua vida, estenda a sua mão assim agora, em nome de Jesus, e receba sobre a sua vida. Lepra, eu te ordeno agora, sai da vida deste irmão, ele seja curado agora para a glória do nome de Jesus. Toma conta desta vida, deste homem, desta mulher, Senhor, deste problema, desta necessidade, desta situação. E agora, Senhor, cura todas estas lepras, Senhor, que tem causado isto, em nome de Jesus. Feche a sua mão e receba. Glória a Deus. Quero, disse o Senhor, quero. Eu quero que você seja limpo. Aleluia. Ele ficou limpo. Aleluia. Parece que vejo aquele homem saltando, se alegrando, glorificando a Deus. Aleluia. Dizendo no meio daquela multidão: valeu a pena crer em Jesus, valeu a pena servir a Jesus. Parece que vejo aquele tumulto daquele homem. Aleluia, a sua vida transformada. É o que Jesus está fazendo na sua vida esta noite. Ele está transformando a sua história. Queridos irmãos, Jesus diz para ele depois, para ele procurar o sacerdote, porque era conforme a lei. Tinha que apresentar-se ao sacerdote e se mostrar que estava limpo. E o sacerdote, então, ele fazia um processo na vida desta pessoa, considerando ele limpo.
ele tinha que levar, queridos, a sua oferta. Isso mesmo, a sua oferta. Que eram duas aves que podia se comer para o sacrifício. Eram 2 cordeirinhos que eram levados para o sacerdote. E um daqueles cordeirinhos era como oferta que ficava para o sacerdote. E tem muitas pessoas, queridos, que não entendem o valor do sacerdote, o valor de contribuir para um homem de Deus. E ali a lei de Deus dizia: um cordeiro era para o sacrifício, o outro para expiar a culpa era para o sacerdote, para o sustento do sacerdote. Que lindo, querido. E depois ele se apresentava, então fazia todo aquele ritual, pegava esopo, pegava o sangue daquele animalzinho, daquela ave, naquelas águas, não é? Que estavam então se movendo, e aspergia então sobre aquela pessoa que estava curada. E depois ele tinha que, depois de 7 dias, se apresentar novamente para o sacrifício do cordeiro. E ali então ser declarado, com todo aquele ritual, ser declarado limpo e poder ser restituído ao convívio da sociedade. Lindo, irmãos, este momento sobre a vida daquele leproso. E ainda Jesus disse para ele: não conta para ninguém. Não era para contar para ninguém o milagre dele. Aleluia. Imagina se ele não ia contar, né? Já estava contando com a vida dele, com a alegria dele. Glória a Deus. Imagina segurar uma pessoa que está tomada pelo milagre de Deus. Glória, Pai. Eu quero encerrar, queridos, contando uma experiência. Agora, neste ano passado, abril do ano passado, começo do mês de abril, dia 8 de abril do ano passado, eu estava trabalhando numa construção, e nessa construção tinha caído uma parte da casa, e eu estava desmanchando aquela casa, e uma parte podre cedeu. E quando ela cedeu, que eu estava desmanchando, aquele pé de cabra, a ponta do pé de cabra, me pegou na cabeça. Bateu, escapou e bateu na cabeça. Isto era depois do meio-dia, e passou-se, queridos, alguns momentos, e eu me lavei ali, porque começou a sangrar a cabeça, aquela batida, não sentia assim, sentia pancada, mas depois melhorei. E foi passando assim o período da tarde, continuei fazendo aquilo, porque aquilo estava caindo, tinha que socorrer aquela situação. E aquilo começou a ficar cada vez pior. Uma dor começou a tomar conta da minha cabeça, começou a tomar conta da minha nuca. E detalhezinho, então, nós se deslocamos. E eu estava longe de casa, cerca de mais ou menos uns 40 quilômetros. E quando eu estava chegando em casa, eu senti, queridos, que começou a endurecer o pescoço. Aquilo começou a ficar tão ruim, tão difícil. Aquela dor, aquela coisa tão ruim. E a minha esposa, então, me socorreu, orou por mim, não é? E deitado ali, e ela orando por mim, naquele momento, e aquela dor, então, ela neutralizou, ela paralisou, aquela dor, eu levantei, depois de um certo período, e estava assim, anestesiado, mas estava sentindo aquela situação. E para então a noite, na madrugada daquela noite, Deus então ele me deu, queridos, uma visão. E é isso que eu queria contar para você. As lepras da nossa vida, irmão, elas têm uma consequência dos nossos propósitos, os objetivos de Deus. Os nossos problemas, as nossas circunstâncias e as nossas situações
elas são ligadas àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E aquela madrugada, era 4 e pouco da manhã, queridos, eu acordei com uma visão muito grande, muito linda. Eu estava, queridos, andando. Na realidade, eu estava a uns 2 a 3 metros de altura. Era um templo, era um altar muito grande, arredondado. E eu estava, queridos, voando e andando naquele altar. E eu andava, queridos, no meio daquela glória que andava, que caminhava naquele altar. E eu sentia uma glória, uma presença tão grande. Eu sentia aquela nuvem que descia sobre aquele altar. E eu andava. E o Espírito de Deus falou no meu coração e me disse: eu vou elevar o teu ministério. Amém. Eu vou te usar de uma forma extraordinária no teu ministério. O ministério que eu te dei para ti. E naquele instante, irmãos, eu senti quando desceu umas águas cristalinas do céu. E aquelas águas tomaram conta de mim. E eu fui renovado no Espírito Santo, mas tomado naquela glória. É quando você recebe uma porção tão grande, tão poderosa de Deus na sua vida. Aquela glória inundou minha vida. Eu falava em línguas estranhas, me alegrava, glorificava o Senhor. Aquelas águas azuis assim que entraram na minha vida. E eu me alegrava naquele altar caminhando, irmão. No outro dia preguei na Santa Ceia, no sábado. E no sábado para domingo, irmão, na madrugada novamente, às 4 e pouco da manhã, eu me acordo, queridos, virado para o lado, com o rosto todo ensanguentado, com sangue nas mãos, no nariz, na boca, ensanguentado, botando sangue pela boca. Eu me levantei e fui me lavar, queridos, daquele sangue, me lavar, e fiquei me lavando, assustado com o que estava acontecendo naquela madrugada de domingo. E, aliás, de sábado para domingo. Isso era sexta para sábado e sábado para domingo. 2 madrugadas, Deus falando comigo. E eu me lavei, queridos, daquele instante, e não saiu mais sangue nenhum. Oh, Senhor Jesus. E eu fiquei assim, perplexo, pensando. E o Espírito Santo veio sobre a minha vida e me disse: sou eu que cuido de ti. Glória a Deus, Pai. Sou eu que cuido da tua vida. Sou eu que cuido dos teus passos e da tua necessidade. Em nome de Jesus. Eu senti que ali eu fui curado, que ele dizia, aquele sangue era o sangue que estava na cabeça do acidente. Que ele desceu, queridos, e foi embora. Amém, Pai. Deus me livrou, queridos, de uma situação perplexa, tremenda, terrível, porque Ele tem cuidado, queridos, de cada um de nós. Amém, Pai. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento, porque eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar com você nesta noite.